Bom dia, vencedoras, maravilhosas, mulheres guerreiras que nasceram para vencer, mulheres escolhidas e separadas pelo Senhor dos Exércitos, pelo nosso Papai. Desejo uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para todas nós, para todas vocês. Gente, e olha só, você que vai fazer o seu devocional agora ou mais tarde, se você tiver aí com o celular, tiver com um tempinho, se for assistir no seu tempo de devocional, olha só, gente, podem abrir aí no livro de Êxodo, tá? De Êxodo, ó, capítulo 14, tá? Capítulo 14, e aí a gente vai se estender aqui até o versículo 31. Mas antes, eu queria fazer uma breve oração para consagrar esse vídeo aqui, a minha vida, tá? Esse nosso momento, a sua vida no altar do Senhor. Então vamos lá. Paizinho Celestial, Espírito Santo de Deus, eu te apresento, papai, esse momento, o momento de cada mulher, de cada pessoa, meu pai, que for abrir esse vídeo, que for assistir essa mensagem, que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar, nos fortalecer, nos encorajar, nos dar livramento, nos dar saúde, nos dar tudo aquilo que cada um de nós estamos desejando, estamos te pedindo, mesmo que inconsciente, mas o Senhor sabe do que cada um de nós precisa. Então, gente, hoje vai ser a segunda parte do meu testemunho, né, com relação à minha gravidez. Na semana passada eu postei, né, um vídeo onde eu falei um pouco, né, como foi, aconteceu, todas as provações que eu passei até engravidar. E hoje eu vou tentar concluir essa primeira etapa, né, a primeira etapa, a conclusão da primeira etapa, que eu comecei a falar para vocês na semana passada. Então, o tema da mensagem de hoje é beco sem saída, Piairote, tá? Piairote, beco sem saída. Eu não sei se você já se encontrou nessa situação ou se você possa estar passando por alguma situação que se assemelhe com algo que venha remeter a um beco sem saída. Mara, eu tô num beco sem saída, eu não sei o que fazer, eu cheguei no meu limite, enfim, é o fim. Eu tenho certeza que é o fim. Então, a mensagem de hoje, ela fala sobre um cenário muito parecido, né? Muito parecido com esse. E eu quero falar para vocês que no momento do meu parto, eu senti realmente isso. Eu senti como se eu estivesse em um beco sem saída. Eu senti em alguns momentos que realmente era o fim. Então vamos lá. Ó, a perseguição dos egípcios. Versículo 14, capítulo 14, tá? Versículo 2. Disse o Senhor a Moisés. Ó, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote. Piairote significa beco sem saída, tá? Entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte com Beelzefom. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerras do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas.
que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, e os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Beuzefon. Gente, por enquanto eu vou parar por aqui, né? Eu quero falar para vocês que a minha gravidez, ela foi realmente assim, o processo da minha gravidez, ela foi bem delicada, né? Quando eu falo delicado, é arriscado, né? Arriscado para que eu tomasse essa decisão, arriscado para que eu levasse a gravidez adiante e arriscado no momento do parto. Então, ela foi do início ao fim arriscada. Quando eu estive conversando, né, com a médica acerca dos meses, né, que estavam por vir, conforme a minha barriga foi crescendo, eu tive que tomar alguns medicamentos, né, para poder impedir que a minha pressão subisse antes do momento onde eu poderia, né, fazer um parto, onde o meu filho conseguisse já ter um peso, um tamanho ali, que ele conseguisse ficar bem saudável pós-parto. Como também eu tomei alguns medicamentos que fazia com que a coagulação do meu sangue circulasse melhor, para que não ocasionasse uma trombose, algo do tipo, né? Não, para que circulasse melhor, para que eu não tivesse problema de circulação, para que não ocasionasse uma trombose. Só que esse medicamento, ele ocasionava um sangramento a mais no parto, né? Esse medicamento. Então, esse medicamento que eu usava, ele tinha um benefício, mas ele também tinha esse malefício. Mas eu precisava usar, precisava tomar. E aí eu estava consciente, né, de tudo isso, mas todo tempo, em todo momento, acreditando na palavra do Senhor. Todo momento acreditando na palavra do Senhor. Então, quando aconteceu o momento do parto, né, que até a hora, eu sempre orei muito, eu sempre pedi muito a Deus, eu sempre falava assim, Senhor, eu quero ter o João Gabriel no tempo certo. Eu não quero ter ele nem antecipado e nem esperar muito, né? Já podendo tirar. Então, eu quero ter ele no tempo certo, no quesito que eu queria sentir as dores. Porque quando a gente sente as dores, entra em trabalho de parto, representa que a criança já está madura, né? E aí já está no ponto ali para você fazer o parto. Então, era isso que eu sempre pedia para Deus. Então, o meu parto, ele tinha sido agendado para uma manhã, né? Mas com a minha pressão, ela começou a alterar mesmo com todas as precauções. Desde a forma como eu dormia, desde a quantidade de acréscimos de medicamento, nada disso estava auxiliando para que realmente a minha pressão continuasse, pelo menos ali em 14, né? Começou a avançar, e aí o meu médico, né, o meu cardiologista, ele pediu que fosse antecipada, né? A minha médica que estava me acompanhando, que é especialista em gravidez de risco, ela ia viajar, e ela havia agendado para uma manhã. Só que por conta dessa consulta que eu fiz, que o meu médico detectou, foi antecipado, né? Foi antecipado. Era para acontecer, na verdade, corrigindo, era para acontecer em uma noite e ela foi adiada para uma manhã, né? Ela foi adiada para uma manhã. Então, houve aí uma mudança de percurso totalmente programada por Deus. Totalmente. Então, a minha gravidez, ela foi antecipada, tanto de dias como de horas, né? De turnos, né? Ela foi antecipada. E aí, o momento da minha gravidez foi bem intenso, porque a minha pressão, ela ficava sempre em 14, 15, 16, na hora do parto, né, da cesárea. E aconteceu que tinha 2 médicas especialistas em gravidez de risco. E
assim que ela fez o corte, né, para tirar o neném, eu tive muita dificuldade ela teve muita dificuldade para tirar o João Gabriel, porque ele estava sentado em uma posição bem complicada, então já teve toda uma tensão para poder tirar ele, né? Já teve toda essa tensão aí, que demorou bastante. E aí depois que ele nasceu, né, que ela já ia costurar, né, para fechar, ela sentiu no coração dela de checar os meus órgãos, né? Que não é de costume, como ela me disse no período, fazer isso. Quando ela foi checar os meus órgãos, uma trompa minha, uma das minhas trompas estava jorrando sangue, jorrando, né? E aí ela tentou estancar, eu tomei eu recebi várias medicações para tentar estancar, e eu estava todo o tempo consciente de tudo que estava acontecendo, e meio que eu já tinha recebido tantas medicações que eu estava um pouco dopada. E eu confesso para vocês que esse cenário realmente foi um cenário de piairote para mim, de beco sem saída. E aí eu sei que eu vi toda a atenção dos médicos ali tentando, das enfermeiras, anestesistas. E aí eu sei que teve um momento, né, que realmente teve que fazer a retirada da minha trompa, porque não conseguia estancar, né? E aí ela voltou a checar os outros órgãos, e aí detectou que um dos meus ovários estava também jorrando sangue. Um dos meus ovários. E aí eu vi todo aquele cenário acontecer novamente, né? Tenta, mais medicação, minha pressão alterando. E aí naquele momento eu imaginava que eu estava dando realmente uma hemorragia geral. Esses dois órgãos, né, realmente estava nessa situação, mas eu imaginei que o cenário estava bem pior do que o que já estava, porque eu não estava conseguindo ver. Então eu comecei a idealizar muitas coisas que estavam acontecendo ali, que poderia estar acontecendo naquela maca. Inclusive eu imaginei até que eu estava me acabando em sangue, né? Foi o que eu imaginei por tudo que eu detectei. Então, para que eu possa fazer a conclusão dessa mensagem aqui, eu vou dar continuidade aqui para que eu possa fazer alguns encaixes. A travessia ao mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. Aí o que foi que eles sentiram? Eles se aterrorizaram. Então, esse cenário, ele é bem parecido com o cenário que eu vivi nesse momento. Um momento onde realmente eu poderia realmente me aterrorizar, né? Porque o cenário era propício para isso. E aí eles se aterrorizaram e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, que era o líder do povo, que estava conduzindo o povo: foi por falta de túmulos, Moisés, no Egito, que você nos trouxe para morrer no deserto? Tipo, começaram a acusar, apontar a crise de pânico, né? Começaram a procurar um culpado para toda aquela situação ali. O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá, né? O Senhor conduziu Moisés para ajudar o povo a sair do Egito. Um cenário de escravidão, de muito sofrimento. O povo clamavam a Deus dia e noite. E quando o momento aconteceu, por conta de dificuldades que houve no percurso, eles tinham recebido uma palavra de Deus, mas ainda assim, o desespero, o não ver ali algumas coisas acontecendo como eles imaginaram que ia acontecer, porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente imagina como ela deve acontecer. E realmente o que mais acontece é
fugir totalmente do percurso, né? E a gente nunca sabe. Eu acho que se a gente realmente souber o que vai acontecer nos detalhes, a gente não vai. Então é melhor que a gente não saiba mesmo. Entende? É melhor que a gente não saiba. Então, olha só o que o povo começou a falar. O que você fez conosco, tirando a gente de lá, já tínhamos dito a você no Egito, Moisés. Deixem-nos nós em paz. Tipo, inconstância, né? Ora clamando a Deus, dizendo que não aguenta mais, Senhor, me tira daqui. E quando chega o momento de sair, aí fica, né, o medo, a insegurança, o olhar para o natural, não ver ali uma luz, não dar passos de fé, e aí muitos ficam no caminho, ficam paralisados. Deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes, ser escravos dos egípcios, olha só o que eles falaram, do que morrer no deserto. Realmente, eles estavam no beco sem saída, né? Olhava para um lado, era o mar. Se entrasse lá para nadar, ia morrer. Olhava para o outro lado, eram os egípcios se aproximando dele. Olhava para trás, eram montanhas que eram tão altas que era impossível eles conseguirem subir. E olhava para o outro, era terra de canibais. Então, realmente, eles foram encurralados. Mas eu quero falar para vocês que esse cenário é um cenário propício para que o Senhor realize grandes milagres nas nossas vidas, na sua vida. Então, se você se encontra em uma situação como essa, independente da área que você possa estar, eu quero falar para você que é um cenário propício para você viver os milagres de Deus. Não desista, não é o fim. Não é o fim. O Senhor ainda está aí, nesse beco sem saída, em Piairote, tá? E aí, olha só, vamos dar continuidade aqui. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: porque Moisés foi orar. Moisés foi orar, porque quando o povo começou a acusar Moisés, pressionar Moisés, Moisés sentiu aquele impacto. Ele também sentiu medo. Então Moisés foi orar. Só que Deus já tinha entregue uma palavra para Moisés. Só que Moisés foi orar. Aí olha só o que foi que Deus falou para ele, gente. Olha só. Disse então o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Ponto de interrogação. Pergunta. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam. Avante, avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão no mar. Eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, agora eu vou dar uma pausa aqui para me poder explicar para vocês um pouquinho da minha história, de onde eu parei, né? Então, eu estava falando para vocês que chegou um momento que realmente o meu ovário começou a jorrar sangue, né? Jorrou, não parava, ninguém conseguia estancar. Por fim, perdi também um ovário. Daí, eu já perdi uma trompa e um ovário. Agora, vamos recapitular. Na semana passada foi liberado o vídeo, né, sobre esse tema, o primeiro vídeo,
tipo, de tudo que eu tive que passar para poder tomar a decisão para engravidar. Só que eu tinha uma palavra, entende? Eu tinha apenas uma palavra, que fique claro. Eu não tinha garantia da medicina, em momento algum eu tive garantia da medicina. A única garantia que eu tenho e que eu tinha era a palavra do Senhor. E a mesma garantia que você deve se agarrar e encaixar essa garantia, que é a palavra do Senhor, para todas as áreas da sua vida. Essa é a única garantia que nós temos. E é eficaz e crucial. Então, no momento que eu perdi meu ovário, aí eu na maca consciente e ao mesmo tempo um pouco dopada de tanto medicamento para tentar estancar e não estancava, minha pressão subindo e aquela tensão, eu pensei assim, eu conversei com o Senhor na maca. Aí eu pensei assim: Senhor, o Senhor me falou que me daria 2 filhos. Então, se eu me agarrei de verdade, eu disse assim: se o Senhor me prometeu 2 filhos, eu não vou morrer no primeiro parto. Eu não vou. Porque eu ainda vou ter outro. Então, tipo, essa mensagem, ela cravou no meu coração. Eu digo: Senhor, eu não vou morrer. Não vou. Tipo assim, eu tinha me surpreendido com tudo aquilo que estava acontecendo, mas eu acreditava que realmente ali não ia ser o meu fim. Eu acreditava realmente que ali não ia ser o meu fim. Embora pareceu muito que ia ser. Pareceu muito. E aí, eu pensei o seguinte. Olha só, gente, estou sendo sincera aqui para vocês. Eu pensei assim: eu vou clamar o nome do Senhor em voz alta dentro dessa sala. E todo mundo aqui dentro vai ver o que Deus vai fazer. Com tudo que estava acontecendo, eu ainda tive uma preocupação de fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado dentro daquele ambiente, daquele cenário onde eu estava sendo alvo ali, em meio a toda essa turbulência. Aí quando tirou o meu ovário, aí eu, tipo assim, aí veio aquela revolta, não do mal, né, não maliciosa, mas aquela revolta de questionar Deus: Senhor, bora conversar aqui. Bora conversar, porque o Senhor me prometeu 2 filhos. Se eu vou ter 2, eu não vou morrer. Porque ninguém tem 2 filhos debaixo do chão, dentro do caixão. Então, uma trompa já se foi. O ovário tá indo agora. Se tirar o útero, como é que eu vou ter essa segunda criança? Olha a minha preocupação. Olha a minha preocupação. Verdadeiramente, olha a minha preocupação, gente. Aí eu pensei: não, eu vou dar um grito aqui, clamar o nome do Senhor, e o estrondo vai acontecer bem aqui nesse lugar. Aí eu tentei puxar fôlego para gritar em voz alta, clamar o nome do Senhor. Não consegui. Não consegui, porque eu estava muito debilitada, né, de muito medicamento, muito dopada. Aí sabe o que eu pensei? E nisso eu não sabia que o ovário já tinha saído, mas a luta continuava. Eu pensei que ia sair tudo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, na mente, eu conversando com Deus. Aí eu pensei assim: hoje é o dia que eu vou descobrir se o Senhor escuta oração em silêncio. Chegou a hora. Verdadeiramente, exatamente como eu fiz lá, eu vou fazer agora para vocês. Com toda fé e força
que havia no meu interior, eu fiz exatamente assim. Jesus. Quase não parava de falar Jesus na minha mente. Me tira dessa situação. Com essas palavras. Na mesma hora que eu encerrei essa frase, eu escutei os médicos falando: estancou. 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 Olha aí. Não para por aí os níveis de ataque que eu sofri para ter o João Gabriel. Eu vou avaliar se eu vou até o final, tá? Deixa eu dar continuidade aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou. Não, na verdade é o versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e todos os carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, olha só, os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, eu quero falar para você que se você, para todo lado que olha, a porta está fechada. Todo lado que você está olhando aí, a porta está fechada. Ainda existe uma porta. Você olha para trás, porta fechada. Olha para frente, porta fechada. Olha para a direita, porta fechada. Olha para a esquerda, porta fechada. Mas existe uma porta, existe uma quinta porta, que é essa. A do céu, a do Senhor dos Exércitos. Essa não se fecha. Essa não se fecha. Ela não se fecha em nenhum dia, nem um minuto, nem um segundo. Independentemente da situação que você esteja, ela não se fecha.
Ela não se fecha. Então, assim como ela não se fechou para mim no meu parto, e como ela não se fechou para os israelitas em um cenário de Piairote, como para mim também foi um cenário de Piairote, ela também não vai se fechar para você. Você ainda tem um Deus grandioso e poderoso, que tem ouvidos para ouvir, e tem olhos para ver, e tem todo o poder sobre o céu e a terra, para realizar tudo aquilo que você deseja, se você confiar, se você depositar sua confiança nele, se você consagrar os seus planos para ele, se você entregar o seu coração, se você entregar os seus medos, se você entregar os seus anseios, se você entregar os seus bloqueios, se você entregar a sua ansiedade, se você entregar a sua preocupação acerca do presente, acerca do futuro. Confie tão somente no Senhor, porque o Senhor, ele não está morto. Ele está vivo 24 horas. Ele anseia em ouvir a tua voz e o teu clamor. 24 horas ele anseia. Ele sente a falta da tua oração, ele sente a falta da tua voz. Ele sente a falta do teu choro, como ele também anseia te fazer sorrir, transformar todas essas lágrimas em riso. Que foi o que Deus fez na minha vida. O meu filho está aqui dormindo agora. Ele está aqui dormindo. Eu não morri. Eu não morri. Então, passei por várias provas na minha gravidez. Essa aqui foi a segunda. Teve tantas. Se eu for montar aqui leves, pequenos testemunhos só sobre a minha gravidez, eu acho que dá uns 5 a 6 vídeos. Esse aqui é o segundo. Entende? Mas permaneça. Prevaleça. Independente da circunstância, independente do que você possa estar vivendo. Prevaleça. Permaneça. Prevaleça e permaneça. Prevaleça e permaneça. Ó. Prevaleça e permaneça. Prevaleça e permaneça. Prevaleça e permaneça. Prevaleça. Não desista. Persevere. Persevere, porque você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Você vai ver. Se você perseverar, você vai ver. Se você perseverar, se você confiar, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. E eu não estou falando aqui só acerca de gravidez, não. Eu estou falando aqui acerca de qualquer área da sua vida. É financeira? É sentimental? É profissional? É familiar? É saúde? É saúde física? É saúde emocional? Qualquer. Não há nada, não há absolutamente nada que você possa estar vivendo, que você possa estar passando, que Deus não possa resolver. Não há, eu nunca vi com toda a minha inexperiência de caminhada. Gente, eu sei que tem gente aí que tem tanto mais caminhada, que tem tantas experiências. Eu já tive muitas experiências, tenho várias. Eu vou tentar compartilhar com vocês no decorrer desses dias. Mas assim, eu nunca vi, gente. Eu nunca na minha vida. Eu conversei com Deus, eu orei para que Deus não respondesse. Ah, Mara, mas Deus só vai responder se ele fizer o que tu quer, não. O silêncio dele me responde. Me responde. O silêncio dele me responde. O silêncio dele me diz assim: Maraísa, ainda não é a hora. Espera aí. Amém, glória a Deus, Jesus. O não, perfeito, livramento. O sim, avante. Avante, avante, avance. Avance. Então, é com essa mensagem maravilhosa da parte do Senhor dos Exércitos que eu espero
que essa semana seja uma semana de motivação, de ativação e de uma força a mais, um gás aí, para você não desistir dos seus sonhos, para você não desistir dos seus objetivos e para você não desistir de você e para você não desistir de nada que hoje você possa estar imaginando que é impossível. É impossível para você, é impossível para qualquer pessoa nessa terra aqui, mas para Deus nada é impossível. Nada. Entrega para Ele. Entrega para Ele isso que é impossível, que você já tentou fazer e você não conseguiu, que não está sobre a sua responsabilidade fazer, que a medicina te desenganou, que qualquer pessoa te desenganou. Entrega para Deus, porque Ele vai fazer o que, Mara? Vai fazer o melhor para você. Se for o não, é o melhor, se for o espera, é o melhor, e se for o sim, amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Mas sustente a palavra. Receba, tome posse e sustente ela. Sustente, se agarre nela, porque se você se agarrar nela, você está se agarrando com o Deus mais poderoso, mais precioso na vida, no mundo, enfim. Então é isso, que Deus abençoe a semana, a vida de cada um de vocês, da minha vida também, em nome de Jesus. E vamos fazer uma pequena oração aqui para finalizar. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham recebido a mensagem da parte de Deus. Paizinho Celestial, Espírito Santo de Deus, eu te apresento cada princesa, cada varão que está assistindo aqui essa mensagem. A tua mensagem, Pai, é a tua palavra. Eu te apresento a minha vida, a vida do meu filho, a minha casa, tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu te apresento tudo que o Senhor confiou nas mãos de todas essas maravilhosas e guerreiros que estão assistindo, e que o Senhor possa fortalecer, ativar a fé, resgatar, dar uma esquentada aí, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e trazer alinhamento para a vida de cada um, para a vida de todos nós, nos mínimos detalhes, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.